Olá pova, eu sou a Hailey. E eu sou a Isha, e sejam bem-vindos ao Hipopoticamente Falando. Já fizemos erros de muitos filmes da Barbie, e se quiserem conferir os erros de outros filmes da Barbie, vamos deixar nos cards a playlist completa do quadro. E antes de falarmos do filme de hoje, vamos revelar o erro bônus do último episódio. A cena era esta aqui. E muita gente acertou. O cabelo de Tori está sem nenhuma sombra e os olhos dela estão muito mais escuros. Ela tira o microfone do nada, e não é o microfone da Kira, porque depois ela tá com o microfone também. Ela sobe muito fácil no palco e nem tinha uma escada ali antes. Mas erros desse filme é que a Tori não conseguiria dirigir um carro com esse vestido enorme com forro até o pé. E sair tão rápido assim, mais rápido do que a Kira reagir o Cryder levantar. Além do Cryder tirar a planta do meio do nada, os vasos que eles usaram também somem. E no show final, o colar da Kira fica como o colar da Tori em uma rápida cena. E agora bora pro filme de hoje, que é Barbie e as 12 Princesas Bailarocas, lançado em 2006. E logo na abertura já temos o primeiro erro, pois 2 das 6 bailarinas dão um tique no braço, voltando ao normal logo depois, como se nada tivesse acontecido. Parece que ela quebrou o braço. Então o filme começa e o rei está lá falando com o cara, e o cara tá falando com o rei, e o rei tá falando com o cara. E chega as gêmeas, mas até que a bola não tem sombra e o salto delas está muito mal feito. O salto tá no meio do pé. Trabalho duvidoso do Derek, hein? Quando as meninas vão pegar a bola, o candelabro da esquerda perdeu seu pedestal, fica só a base e a parte das velas flutuando. Quando as gêmeas caem, as pernas de Ayla começam a encolher sem motivo algum. E na cena do café da manhã temos muitos erros. Quando o Courtney chega, ela está sem a gola de seu vestido. Quando as gêmeas chegam, a taça de Courtney fica por cima do cabelo de Dillia. Na frente de Fallon e Adeline havia um clutch, mas depois esse clutch fica em cima dos pratos de Dillia e Courtney. Não é na frente, é em cima dos pratos delas mesmo. E na outra cena, o clutch voltou para perto da Fallon. E a Twyla, que estava no colo da Genevieve, sumiu. Então Dillia abre o clutch e Adeline e Fallon pegam o pão. E podemos ver que são elas pelas mangas laranja e vermelha. Mas a Blair estava muito longe do clutch e Courtney estava entre elas. Ela passou por cima dela, então é a mulher elástica, já estava usando vermelho, né? Não via nada perto do clutch, mas depois apareceu um monte de coisa perto dele. Um vaso, candelabro, coisas que estavam bem longe e não tão perto como mostra na cena. Adeline vai beber água, mas a taça está parada e é só a mão dela que está mexendo. E Courtney está lendo o livro invisível, a câmera continua mudando e o livro continua sumindo. E nessa cena, a gola de todas as princesas da mesa sumiram, menos a da Ashley. É engraçado que no trailer, quando Genevieve aparece, ela também está sem a gola. Mas no filme, ela tá com a gola. Quando elas vão sair para ver os sapatos... Apenas sapatos? Genevieve sumiu e não mostra ela em lugar nenhum. Depois ela aparece e dá um beijo no pai dela. Eu acho que ela tava atrás do câmera, sabe? Cameraman, eu acho. É, atrás do cameraman. Fica escondida aqui que eu tô gravando as outras princesas. Mas a minha graça nessa cena é ouvir a voz da Genevieve falando do Derek. Eu acho que eu também. Ah, ele chegou. Ah, meu Derek. Vamos, meninas. Rápido, vamos. Adeline, Fallon, Lacey e Genevieve são uma das últimas a saírem, mas quando ela sai do castelo, Adeline é uma das primeiras e Lacey está junto com suas irmãs bem na frente também. E do nada, a Genevieve se teletransporta porque ela foi a última a sair e agora ela aparece ali como se nada tivesse acontecido. Quando a Ashley e Fallon falam, suas vozes estão trocadas e elas falam com a voz da Barbie. Puxa, que lindos. Posso pegar? Ah, são lindos. O que isso quer dizer, papai? Ai, são lindos. O que quer dizer com isso, papai? Todo mundo impressionado com os sapatos e eu só vendo a Courtney pisando na ponta dos degraus. Derek começa a entregar os sapatos, mas ele deu os sapatos apenas para as mais velhas e as trigêmeas. Ele não deu o sapato das gêmeas e atrás dele podemos ver que os sapatos delas ainda estão lá. Mas depois elas vêm pedindo para ele amarrar os sapatos dela, sendo que nem cadarço tinha e nem fitas também. Pelo menos esse modelo não. Os sapatos que Derek deu a Ashley eram o segundo da direita para a esquerda, mas quando abre a sapateira podemos ver que esse sapato era o da Fallon. Dá pra ver pela flor que é branca. Quando ele abre a sapateira, os sapatos de Genevieve estão embaixo ao lado dos de Courtney. Mas quando ele dá os sapatos vermelhos estão no lugar do de Genevieve. E quando ele vai dar o par para ela, as sapatilhas dela voltam ao lugar, mas estão uma em cima da outra, o que não estava antes e ninguém tocou nelas. Na mesma cena, quando ele abre a sapateira, os primeiros sapatos eram vermelhos e embaixo havia sapatos lilás. Mas depois são 2 sapatos lilás e depois o de cima ficou azul claro. E a divisória da sapateira ficou menor. E agora só resta o sapato azul e o de Genevieve. Quando Derek abre o baú, podemos contar 12 sapatilhas e 2 saltos. Mas depois restam apenas uma sapatilha e os saltos sumiram. E pela cor da sapatilha podemos ver que seria a de Hadley. Mas ela já pegou seu par. Então aparece Félix e nota que a pupila do papagaio está virada, parece um zumbi. Quando ela gira em volta do chafariz, não há sinal das gêmeas, das trigêmeas e nem da Twyla. Mas depois a câmera muda e tá todo mundo ali. Quando as meninas saem para ver os sapatos, a porta está meio aberta. Quando Derek olha a Genevieve, está fechada. E quando o pai delas aparece, a porta está aberta de novo. É porta automática. E depois de todos esses erros, elas vão dormir. Ashley está sentada embaixo da coberta e Blair sentada na beira de sua cama.
Mas depois mostra Ashley sentada fora dos lençóis e Blair andando até sua cama. Então o rei vai apresentar as princesas para a ruína, mas Blair sujou seu vestido de lama. Mas a lama fica mudando de tamanho, lugar e de cor entre as cenas. Nessa mesma cena, não mostra o título do livro de Courtney, e depois ele aparece. E na cena das escadas, ela tinha 2 títulos no livro. Quando Fallon vai se apresentar, suas mangas e seu corpete estão da cor errada. Sua xuxinha também está em um tom mais avermelhado. Quando Genevieve chega, o corpete de Courtney está mais acinzentado do que o de costume. Ficou desbotado. Colocou na máquina. E quando Genevieve chega, a Twyla passa correndo por cima da cadeira. Ruína pede que elas fiquem em fila e mostra o novo vestiário das garotas. Nesta cena, ela estava com o vestido em mãos. Já nessa cena, ele some. E nessa cena, ele reaparece. No quarto, a ponta do cabelo de Adeline está mais clara do que o de costume. Mergulhando no cloro. Tava descolorindo as pontas. Só uma notinha aqui, porque quando a Ruína vai ver as princesas no quarto, a Blair está com outro penteado. Ela está com o que ela costuma usar pra dormir. E as outras princesas não estão. Mas talvez ela foi a primeira a arrumar o cabelo pra dormir. Ficou bonito, que chamou muita atenção nela. Foi. Nossa preferida fazer o quê? Onde estão os meus livros? Isso não é justo. Pois é, né, gente? Agora a gente sabe onde tá o livro dela. Sem contar que esse era o mesmo livro que ela estava lendo antes. Eu acho muito que você tá sendo. Onde estão os meus livros? E a Genevieve lá com a fingindo que nem tá ouvindo. Genevieve e o rei jogam xadrez, e Genevieve captura o bispo, mas quando ela sai da sala, o bispo não está onde ela colocou. Durante o aniversário das trigêmeas, a fita de Courtney está marrom avermelhada e não azul. Como esta pétala cai em Twyla se ela estava bem longe de onde jogar as pétalas? E depois, todas as pétalas somem do chão. Produção rápida de limpeza. E além da fita de Courtney estar errada, a ponta de seu cabelo se descoloriu, e mais vezes vemos a fita dela errada. Ela deve ter pego emprestado da Adeline. A dela deve ter estragado ou a Ruína pegou igual os livros. Ou ela usava a fita de marca parda no livro. Aí pegou o livro, subiu fita. Legal, legal, gostei. Quem apoia a teoria? Eu apoio. Do nada, todos estavam segurando seus livros. Sendo que antes só as trigêmeas e a Ashley estavam segurando seus livros. O livro de Genevieve está no chão, e sua flor está bem mais escura que o normal. Depois a flor desaparece, mas depois volta tudo ao normal. Já passou da hora de dormir e elas continuam com as velas acesas. E a Ruína nem veio pra reclamar. Elas passaram a noite fora e ninguém apagou as velas. É aquela Imagina a conta de vela! Imagina a conta de vela! E é sério mesmo, que só agora que elas viram que as capas dos livros eram iguais às pedras. Elas até usavam as flores nas sapatilhas e nos vestidos. E só agora que elas viram. Elas dormem nesse quarto desde sempre. E só agora elas viram. E enquanto Genevieve abre o portal, a sombra de Blair está errada, mas parece que ela está flutuando. O portal abre e o livro das 3 mais velhas sumiu, mesmo que elas continuem na posição de segurá-lo. E depois que o portal abriu, todos os livros sumiram. Bom, tem um erro que não é um erro, porque se for um erro ele é proposital. Mas só que a flor da Dilha é um girassol, mas na pedra o girassol é um branco meio esverdeado ao invés de amarelo. Então ela chega no mundo mágico, mas são as 3 primeiras que chegaram, porque não mostra ninguém descendo as escadas, sendo que elas estavam descendo todas juntinhas. E na mudança de câmera, todo mundo chega juntinho perto de Genevieve, sendo que ninguém tava lá antes, hein? Nessa cena podemos ver o barco que iria levar elas depois, mas antes ele não estava ali. A fita de Courtney continua errada, sua xuxinha agora está dourada e seu cabelo continua descolorido. Então elas vão ir com o barco, só que esse barco, a parte do cisne, é de ouro, né? Só que nessa cena aqui, ele tá transparente, sendo que o outras cenas não tá. E dá pra ver os pezinhos lá da Janice e da Catherine passando ali. A gente pode falar que ele é mágico mesmo, porque É, todo mundo mundo mágico. Será que essa fita realmente foi azul ou foi um delírio meu, sabe? Ou a gente imaginou ela azul, só porque o vestido dela é azul? Em cima de cada chafariz há uma estátua de príncipe de ouro. Mas nessa cena a estátua sumiu. Parece que alguém desejou um príncipe antes da hora. Deve ter um motivo, por quê? Porque aí veio a nossa gameplay de 12 princesas bailarinas, né? A gente vemos que as estátuas podiam andar livremente pelo mundo mágico. E falar também. Se você tá interessado em ver a gameplay das 12 princesas bailarinas, o card vai aparecer aqui. Quando ela chega ao pátio, há 2 vasos com árvores de ouro. Mas na outra cena os vasos sumiram e só tem os galhos secos da árvore ali. Os instrumentos das paredes uma hora somem e outra hora não. Lacey diz que pegou um pouco de água depois que ralou o joelho. Mas de onde que ela tirou esse frasquinho? Será que ela pediu para as flores mágicas? O frasco de água mística! Então as 3 gêmeas encostam em Janessa para dormir. Mas notem que Janessa mal está tocando o chão. Seu cotovelo está flutuando. E depois que elas dormem na escada, vemos as irmãs continuando a dançar, né? Só que elas somem da escada, porque elas estão nessa escada aqui, ó. Que dá pra ver porque é a Dilha que passa na frente delas. Então seria exatamente essa escada aqui. E Twyla sumiu esse tempo todo. Ela desceu do barco e só subiu para ir embora. Então, depois de uma noite de farra, elas vão tomar café e está todo mundo com muito sono. Algumas princesas empurraram seus pratos para poder ter na mesa. E este é o caso de Hadley. O prato dela está afastado e ela está com a cabeça apoiada na mão. E com a mudança de câmera ela nem se mexe. Mas depois cai com a cabeça no prato e milagrosamente ele voltou ao lugar sem que ela o arrumasse.
E depois que Desmond bate a cadeira, o prato de todas voltou ao seu lugar. Então elas vão até o quarto de seu pai e a Genevieve quem abre a porta. Mas na próxima cena, as trigêmeas estão na frente dela e nem daria pra elas entrarem se Genevieve estava barrando a porta. Além disso, a xuxinha de Lacey, que antes era cinza, agora está rosa. Então a Genevieve vê Ruína falando com Fabia e ela lhe dá um saco vermelho. Mas na primeira cena, não tinha nada nas mãos dela, estava entregando vento. E quando Genevieve volta a olhar as irmãs, a prancha de Ashley está meio bugada. O rei está deitado na cama e não dá pra saber onde os pés deles terminam. Vai só diminuindo, sabe? Ele não tem os pezinhos igual a Erika. É mó legal ver os pezinhos da Erika. Não, e na hora que eu tô rindo, não vai, tipo, só vem diminuindo, não. É uma minhoca! É o Erasmus! Brutus assusta Twyla se pendurando no lustre. Mas que lustre baixo é esse? Porque olha o tamanho das paredes. Tipo, mostra a cena de cima e dá pra ver que... Vocês estão vendo, né? Não precisa explicar. Brutus quebra a caixinha de Blair, mas quando muda a câmera, não há nada dos restos mortais da caixinha no chão. Além de que o baú que antes estava aberto se encontra fechado agora. E o Brutus não fechou ele. Brutus então pega os sapatos de Genevieve e os entrega a Rowena. Das mãos dela podemos ver buracos na sola, mas quando Genevieve vê suas solas no mundo mágico não havia nenhum buraco, e nem quando ela foi dormir tinha buraco. O buraco só foi aparecer quando o Brutus pegou eles no quarto. O Brutus mordeu pra fazer mais drama. Aqui vemos um ótimo médico que diz que é para usar o remédio 2 vezes ao dia, mas não fala a quantidade. Ninguém sabe se é 5 gotas, 1 colher, ou se é pra beber tudo de uma vez. Só sabe que é 2 vezes ao dia. Mas nem importa muito, porque a Ruína joga tudo fora. Mas o mais engraçado é que a tampa do remédio é de rolha, mas quando o Ruína o abre, faz som de vidro. Não faz o som da... Então o Derek chega ao palácio e fala com Gregory. Mas enquanto faz isso, a asa de Félix dá uma deslocada ali. Então o guarda diz que as princesas estão no jardim da mãe delas e o coitado do Derek que tem que carregar esse baú até lá. Onde carregou uma carroça? Derek traz sapatos novos, assim como as princesas pediram. E ele diz que achava que os antigos não agradaram as princesas. Então por que ele fez sapatos iguais pra elas? Se vocês não gostaram dos antigos, então eu trouxe aqui, ó, iguais pra vocês. Derek dá sapatos somente para 2 princesas. As outras ficam sentadas sem fazer nada. E notem que elas estavam de saltos cinzas antes, mas quando elas trocam de sapato, dá para ver que o sapato que Courtney tirou eram outros sapatos azuis e não seus saltos. E o mesmo acontece com Ashley, pois ela deixou outras sapatilhas roxas de lado. Quando Genevieve está dançando, ela está com suas sapatilhas, as mesmas que estavam nas mãos da Ruína meia cena antes. Mas quando o Derek vai embora, ela está com o salto cinza e não com a sapatilha. E todas as irmãs dela sumiram, sendo que elas estavam todas sentadas ali. Daí elas vão mimir. E de novo, ninguém apagou as velas. E depois que Ruína sai do quarto, Fallon levanta, mas atrás dela vemos que Courtney sumiu. E depois Dillia some também. E a Courtney finalmente aparece, vindo aparentemente da cama de Dillia ou Adeline. Talvez ela tava pegando a fita de novo da Adeline. Emprestado, né? Ou... Sei que essa cena do brilho é pra mostrar que a magia estava acontecendo. Mas é sério que nenhum guarda viria ver o que estava acontecendo. O brilho é muito forte pra uma época que não existia luz elétrica. Até hoje é forte demais. E então elas vão ao mundo mágico e mais uma vez os instrumentos das paredes somem e aparecem. E agora, temos o maior erro do filme, causa pela qual bailarinas não dormem à noite. Fitas até a canela. Gente, o tanto que vejo de bailarinas reclamando disso é incomensurável. Extremessura. O pior é que por causa desse filme, a Barbie ficou muito mal conhecida pelas sapatilhas erradas, sendo que esse é o único filme que ela usa as fitas assim. Único não, né? Porque Canção de Natal também usa uma sapatilha filme desse jeito, né? Mas como balé não é o assunto principal desse filme, então ele não leva muito em conta. Mas... em Quebra-Nozes, Lago do Cisne, Sapatilhas Mágicas, ela usa corretamente sapatilha. E porque causa motivo, razão e circunstância. Um filme sujou a imagem da pobre da Barbie. Fora que isso de usar as fitas até a canela, além de dificultar os movimentos, é mega perigoso, né? Durante a dança, Ashley aparece com olhos desfocados, o que me faz ter medo dela nessa cena. Além disso, os pés de trás delas parecem que estão quebrados. Quando elas dão um salto, aparece um risco azul embaixo de Courtney. Além disso, as pernas delas transpassam os vestidos. Dillia e Fallon param para zombar de Ruína pelas costas. Mas de onde elas tiraram esses leques? Lembrando que elas estavam de pijama minutos antes, e que em nenhum momento elas pediram leques. A Ruína pode ter sido muitas coisas, mas vocês podem perceber por aqui que ela conseguiu ensinar a Fallon a usar leque. Ela pode ter sido muitas coisas, mas ela conseguiu
coisa tu deve a Ruína, viu, Pelo? Então Derek solta a carroça, mas ele amarrava muito mal pra soltar fácil assim. O cavalo tava em movimento, cara. Além disso, quando Ruína chega ao castelo, o cavalo dela também se solta muito facilmente, sendo que ele estava amarrado à carruagem. Ou será que não estava? O cara tem 2 cavalos e insiste em ir a pé. Eu acho engraçado como o Derek também guarda muito bem a taça, né? O cálice da Rainha Isabela de 1900, ele deixou bem à vista com o perigo de ser roubado e de cair da carruagem. Depois elas dormem demais, e Brutus bate uma bandeja em cima de um baú para acordá-las. Mas não havia bandeja nenhuma em cima de nenhum dos baús antes. Brutus entrega a Ruína as sapatilhas de Adeline e ela percebe que estão gastas. Logo ela chama as meninas para um interrogatório, mas Adeline está com seus sapatos, mesmo a Ruína estando com eles nas mãos. Finalmente a fita de Courtney aparece azul, porém a Xuxinha continua laranja. Tava bom demais pra ser verdade. Que almofada é essa que a Genevieve senta? Tá muito... Desproporcional. Não, dá a impressão quando ela vai sentar, dá a impressão que vai demorar pra ela sentar. Só que quando ela chegar... tipo, o forro do vestido é duro demais pra aquilo. Ei! A fita de Courtney está totalmente azul. Fiu! Finalmente ela tomou vergonha na cara e devolveu a laranja para a Adeline. Além de que ela retocou as pontas do cabelo. Foi no cabelo Leila. Pois é. Falei cedo demais. A Xuxinha voltou a ficar amarela, cinza, branco, sei lá, uma cor aí. Depois desse trabalho todo, Ruína diz que vai as trancar no quarto para não saírem para dançar. E é isso que ela faz mesmo. Ruína tranca a porta do quarto das princesas, mas depois é Desmond que abre a porta, sendo que ela não deu a chave a ele em nenhum momento. Quando Derek vai atrás do Sr. Fabian, atrás dele podemos ver o castelo. E ele não estava tão longe. Claro, seria uma longa caminhada. Mas é sério mesmo que ele demorou a noite inteira para chegar até lá? Não tava tão longe. A não ser que ele já chegou de noite e ficou esperando amanhecer pra poder entrar, né? Enquanto isso, no mundo mágico, o vestido de Fellow está com as camadas do vestido de baile. Coisa que o vestido de balé delas não tem e depois as camadas somem. E como sempre, os instrumentos somem das paredes. Que bolso grande é esse que Derek guarda o cálice? Porque antes não mostrou com ele e depois o cálice some. Tipo, ele subiu lá, o negócio tava sem cálice nenhum. Cálice, cálice, cálice. Ashley e Blair estão lado a lado e podemos ver a diferença da altura delas, mas depois Blair está mais alta. E elas nem tinham uma diferença de altura, porque no começo ela sempre mostrava elas do mesmo tamanho. Até a Genevieve, que era tipo a mais nova, até que ela tinha o mesmo tamanho. É triste ver que mostrou todas as princesas saindo do chão, menos a Felon. Novamente, as pessoas escrevem muito rápido com pena, né? Parece caneta esferográfica da Vicky. E a taça sumiu, ninguém sabe onde foi parar. Blair pula no cavalo e diz que vai procurar um médico, mas como que ela vai sair se trancar os portões? E estavam guardas, assim, todos os coisas, porque elas só se livraram dos guardas do caminho delas. Uhum. Não se livraram dos que estavam em cima, lá nas catacumbas lá em cima. As catacumbas. Então elas invadem o palácio. Genevieve entra e Derek vai logo atrás, mas se lembra que é um cavaleiro e fala para as princesas irem primeiro. Então Ashley e Felon entram, mas quando Courtney vai entrar, a sombra dela está sem sua saia, diferente das outras princesas. Ela deve ser parente da Kira. Então os guardas caem, bem do lado delas. E é sério que eles não tropicam nelas e nem as desequilibram um pouquinho. Ele caiu bem do ladinho. Eu sei que eles queriam dar importância para Lacey nessa cena, né? Mas eu morro de ódio. Não dá pra esperar! Sem contar que elas deixaram as trigêmeas sozinhas no meio do jardim, num palácio cheio de guardas que queriam acabar com a raça delas. E além disso, quando ela mostra o frasco com as irmãs, o dedo indicador dela fica mexendo enquanto o frasco fica parado. Tava com a mão suada, sabe? E chegamos à luta final. E tá lá rolando tudo isso e eu só consigo pensar no rei morrido na cama. Acontecendo isso tudo e ele lá morrido. Mas parece que os produtores não pensam o mesmo que a gente, pois eles esqueceram de colocar o rei na cama dessa cena. E, gente, para quem viu o vídeo de heróis versus vilão, vai entender o que vamos falar agora, porque literalmente a Genevieve conseguiu acabar com o poder do feiticinho de ruína com leque, né? Com ventinho. Ou seja, quando ela virou borboleta e começou a voar, as próprias ventinhas das asas de borboleta, né? É o efeito borboleta ali na prática. Ela fez igualzinha a Dandelion com as vadinhas, assim, ó. É. E a Willa também. Deu pra entender. Quem assistiu o vídeo de simbologia vai entender o que a gente tá falando aqui. O leque é uma representatividade das asas dela. Ou seja, a ruína, ou seja, o predador estava ensinando as presas a voarem. É, exatamente. Parabéns, Ruína! Pra quem não viu o vídeo, tá aqui linkado nos cards. Quando Genevieve vai enfrentar a ruína, Derek está à sua esquerda, bem próxima dela, mas depois ele some.
De onde Genevieve tirou esse leque? Se bem que várias cenas do filme elas tiram leques do nada. Várias cenas, só uma. Porque tem a do começo que a Ruína dá o leque pra elas, no outro do mundo mágico e essa. Então várias cenas é só uma. Ruína deixa a flor cair de sua mão, mas depois não aparece a flor em lugar nenhum. Acontecendo tudo isso e o pai dela continua sem o pé. Se vocês repararem, as pernas dele são do tamanho da cama. Isso porque ele tava sentado. Nem podia deitar nessa cama. Parem de pisar no meu pé! Onde você tem 2 pés esquerdos? Como que Desmond pisa no pé de Ruína se eles estão enfeitiçados e não estão dançando por conta própria? Sendo assim, não poderiam errar passos, né? Sabe uma coisa que eu não entendo? É que como que a dança deles vai literalmente pra fora do palácio, Né? Porque senão ela continuaria dançando lá parada lá, então tipo um pouquinho mais pra lá, mas ela não ficaria saindo. E outro erro, gente. Quando o Desmond toca na Ruína, ele é literalmente na hora enfeitiçado, porque ele tocou na Ruína. Só que depois o empregado do palácio toca na Ruína e pega a coroa. E ele não é enfeitiçado. Mágica seletiva. Só pega pessoas malvadas. Como que eles desceram aquele negócio dançando, a escada dançando? Vai entender. Fez ela fazer aquele passo lá da bailarina. Quando o Brutus está correndo atrás de Ruína, não podemos ver a sombra de sua mala. E a sombra dele fica mais escura na sombra. Notem aqui, tá? O frasquinho da Lacey. Tinha uma tampa rosa com uma bolinha dourada. Essa era a tampa. E depois tinha esse negócio dourado aqui, ó. E quando ela vai dar a cura ao pai dela, dá pra ver que o frasco está sem a tampa. Mas depois faz som dela abrindo o frasco, sendo que ele já estava aberto. Peguei um pouco depois de ralar o joelho. Além disso, o ator não tá morto, não. Porque ele abre a boca pra Lacey colocar um antídoto. Daquele fica mexendo as sobrancelhas e E ele se mexe também. Então chega a cena do casamento e está acontecendo no jardim da mãe delas. Podemos ver que no jardim está o pai delas, o Derek e o padre. Mas na cena aérea não há ninguém ali. Além disso, havia um tapete laranja enorme e flores em volta do arco. Mas eles também não aparecem. Engraçado que, tipo, só elas são convidadas pro casamento. Você não vê, tipo, o bolo, que todo filme da Barbie tem um bolo. E você não vê, tipo, nem os empregados, nem os guardas. Quase todos os casamentos da Barbie. Porque o da Graciela também não tinha bolo. Tava escondido na cozinha. Ia ser bolo de fada. Ai, quase caí da cadeira. Vai. Quando dá close na carruagem, a cabeça de Arya está cortada. Quando mostra a traseira da carruagem, há apenas um arco de ouro. Mas quando mostra a Genevieve, tem um painel com flores, tudo de ouro atrás dela. Ele é transparente de um lado e do outro não. Na carruagem, Kathleen e Janessa estão com seus buquês, mas eles estão bem menores do que quando elas entraram no casamento. E quando elas entraram no casamento, no chão não aparece a sombra dos buquês. Elas estão levando buquês de vento. Daí Como a maioria das coisas desse filme. Genevieve e Derek dançam, mas não tem ninguém atrás deles, sendo que depois mostra que tinha muita gente perto deles. E esse filme tem tantos erros que até no trailer tem erros. Enquanto Genevieve dança na janela, podemos ver que há várias estrelas, mas depois tem poucas estrelas. E o erro bônus, como vocês sabem, é esse aqui. Se viu erros, comente nos comentários do vídeo dos comentários. Comentários dos vídeos dos comentários. E a pergunta que não quer calar: qual é a cena favorita de vocês de 12 Princesas Bailarocas? Eu acho que a cena favorita é quando as princesas saem do chão, estão dançando lá no mundo mágico, elas saem do chão. Eu não gosto de ver a Genevieve, eu gosto de ver as outras. Tipo, ainda mais que faz pilili, pilili, vamos pilili. dançar. Eu acho que é mais legal. Eu acho que a minha cena favorita é o começo do filme, quando tipo assim, começa com As uma sombras. bailarina e daqui a pouco Sim, vai, sim. tipo, se multiplicando. Eu acho que é a minha cena favorita e nem tem elas. Eu acho que, na verdade, a minha cena favorita do filme não é do filme, é do trailer. Que é aquele passo que elas dão lá, do que elas giram que nem rupião. Aquela cena é épica. Rupião. É épico demais, é épico demais. Eu também gosto, eu acho que é um dos trailers favoritos. Mas e você, qual é a sua cena favorita deste filme belíssimo? Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou desse vídeo, seja do contra e também dê um like. Se você acha que o mundo precisa saber disso, então compartilhe. E se você quer ver o próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal. Ou nos siga no Instagram, @hipopoticamente. Tchau! Oh,